Ô Rui, a gente tá falando do grande capital de riquezas. Eu queria uma análise tua de grandes nomes, assim, pode ser chamado de artísticos, que têm uma grande riqueza e estão no lado do progressismo, que é esse nome, né? Alguns progressistas, eles estão ali no topo da pirâmide e militam pro progressismo. Quando é que você acha que virou isso? Que a classe operária, ela se transformou no direitista e a pessoa com mais posse se tornou um agente, assim, do progressismo contemporâneo? Queria uma análise. Boa pergunta. Bom, não acho que a classe operária se transformou numa camada social direitista, né? Logicamente que, se nós analisarmos a história da classe operária, nós vamos ver que há muitas etapas. Há etapas em que ela é mais conservadora e há etapas em que ela é muito revolucionária. É como qualquer população. Tudo depende da situação. Agora, esse progressismo dos capitalistas, na minha opinião, isso é uma fachada, é uma manipulação, porque o capitalismo está muito fraco. Se o capitalismo apresentar uma face agressiva, dura, ele não vai conseguir. Você vê, por exemplo, no Brasil, o bolsonarismo, né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fiquei muito preocupado. Falei, será que é uma opção do conjunto da burguesia brasileira por um regime de força? Depois eu percebi que não, que o Bolsonaro é um candidato que eles tiveram que utilizar para derrotar o PT e que depois passaram a controlar o Bolsonaro com os métodos tradicionais da burguesia que a gente conhece, né? Inclusive métodos antidemocráticos também contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque no momento é muito difícil você impor um regime de força. Na América Latina houve vários golpes, mas nenhum golpe desses resultou numa ditadura fechada mesmo. Quer dizer, o capital não tem força nesse momento para impor isso daí. Então ele precisa apresentar uma face humana, defender as mulheres, defender os negros. Ele dá um migué. Por exemplo, a Apple. A Apple, ela dá um migué, mas tem a mão de obra escrava. Ele usa a mão de obra escrava, paga uma miséria para o funcionário, mas ele tem um papel bonito, que é para ele continuar sendo o... Que coisa, hein, Rui? É difícil. Terrível isso, hein? Isso é terrível, Rui. Essa jogada é para a classe média. Ô, Rui, não é para o pobre. Isso é terrível. Isso. Então, porque tem o pobre e o rico que sempre defendeu, que é o operário, mas o operário também está acabando pela automação, pela tecnologia. Você acha que não? Está mudando de forma, né? O operário, ele está perdendo conquistas que ele teve na época que foi favorável, depois da Segunda Guerra Mundial. O chamado Estado de Bem-Estar Social. Depois da Revolução Russa, a maioria dos países decidiu, digamos assim, fazer concessões importantes para os trabalhadores. Dar uma colher de chá muito grande. Sim. Né? Então apareceu a legislação trabalhista. No Brasil é de 34, na Alemanha é de 19, depois da Revolução Russa e assim por diante. Só que agora o capitalismo não tem como bancar isso daí. Não tem dinheiro. Então agora você precisa tirar tudo. E eles dão uma satisfação moral, que é isso daí, ó. Tem uma mulher negra aqui na Rede Globo. Comercial, ponho lá. No meu comercial tem os negros lá, tô defendendo todos os negros. Eu quero fazer uma pergunta. É um puta migué, né? Hein, Miguel? Fazer uma pergunta aqui. Ô, Rui, é um miguezinho, né? É um senhor golpe. É um senhor golpe.